Olá pessoal, parte 3 da aula. Mais uma vez deu pane aqui no vídeo, cortou. Eu vou ter que continuar na parte 3, tá? Então eu estava falando do conceito de células, né? A digitação. Então eu vou começar a digitar a minha base para a gente começar a trabalhar as fórmulas, tá? Então eu vou digitar aqui o nome do aluno, né? Lembrando, né, que ele sempre vem desse tamanho. Quando eu digitei o nome do aluno, ele cortou, né, entre o B e o C. Vem entre o B e o C, duplo clique, ele ajeitou. Posso dimensionar um pouquinho mais, tá? E aqui eu vou começar a digitar um monte de nome aleatório, tá? Carlos, Deviane, Luciano, Fábio, José e Douglas, tá? Esses são os alunos, tá? Eu já tinha digitado aqui e aquela gravação do vídeo que cortou, eu tive que realmente fazer um novo vídeo e estou ensinando o conceito de digitação aqui de novo, tá? Aí o importante é o seguinte, como eu quero fazer aqui um negócio de notas, tá? E depois para tirar uma média, tá? O que eu vou fazer aqui, tá? Eu vou pegar, então, as quatro primeiras colunas aqui, ou melhor, a C, a D, a E e a F, tá? E na minha época de colégio, eu sou um tiozinho já, né, de quase 40 anos aí, né? Nem sei se é mais assim hoje, mas a minha época era bimestre, tá? Hoje eu não sei se é semestre, se é trimestre ou como que é. Mas era primeiro, tá? Digitei primeiro bimestre, tá? Primeiro bimestre, tá? E aí eu quero usar o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. E aí tem uma dica aqui, tá? Eu não preciso vir aqui e digitar segundo bimestre e usar o teclado ou achar a tecla de segundo aqui, o que faz essa bolinha com o tracinho para fazer segundo, terceiro, escrever tudo na mão. Tem uma dica muito legal aqui que o Excel te dá, tá? Que é posicionar o cursor onde eu digitei, aí vai ter uma caixinha um pouquinho mais cheia, né? Em branco, tá? E aí nessa caixinha cheia, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a cruzinha que vai no final aqui, que vai acionar a cruzinha preta, né? E vou simplesmente arrastar para o lado, ó, até onde eu quero, ó. Percebe que ele vai embora. Se eu não soltar, ele vai embora, tá vendo? Mas como eu quero só até o quarto bimestre, que na minha época era só até o quarto bimestre, eu vou soltar no quarto, ele vai fazer um preenchimento relâmpago aí, um preenchimento automático, tá? Então essa é uma dica aí para ganhar um tempo também aí no Excel, né? Muita gente já sabe, mas tem muita gente também que não sabe, né? Então é o seguinte, digitei aqui, tá? Primeiro bimestre, arrastei e deu automático, né? E aí eu vou preencher as notas aleatórias aqui, tá? Só para comprimento de tabela, tá? Só para a gente fazer uma suposição, ok? Óbvio que para minha esposa, né, Deviane, eu vou colocar sempre nota 10 para ela. E vou jogando aqui bem aleatório para a gente tá trabalhando aqui as situações, tá? Vamos lá, 9, 8, 7. Aí percebe que eu tô digitando e tô digitando e tô dando um enter, ele tá sumindo, tá? Mas eu posso usar a setinha pro lado direito, ele vai jogar pro lado direito. Posso usar a setinha pro lado esquerdo, ele vai jogar pro lado esquerdo. Ou se eu ficar dando um enter, ele vai assumindo, tá? Então, isso tá soando como se fosse um lançamento manual, tá ok? Se eu quisesse fazer um preenchimento, um lançamento copiar ou colar esses dados, né? Eu poderia pegar uma tabela equiparadamente igual, né? Uma com a outra, né? Aqui no caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nomes, tá? E aqui nesse caso eu tenho 6, tá? Eu poderia pegar o range desses 6 primeiros caras aqui, dessas notas, né? Fazer aquele rangeamento que eu ensinei, né? Selecionar, dar um Ctrl C, tá? E aqui dar um Ctrl V, tá? Poderia fazer isso também. Percebe que ele vai vir num formato original de colagem. Depois eu vou ensinar um formato de colar a valores, tá? Nesse caso aqui eu vou dar um Ctrl Z
e vou trabalhar com os dados que eu coloquei mesmo, tá? Depois, nas próximas aulas, a gente entra nesse conceito de colar especial valores, tal, formatações para a gente não ter nenhum problema nesse sentido, tá? Então, beleza, pessoal. Aqui a parte então de preenchimento, né? É aquele tal negócio, né? Preencher todas as situações, tá? Vou entrar agora um pouquinho no conceito de formatação, tá? A formatação de bordas, a formatação de cores e a formatação negrito e de tudo que oferece aqui em relação a essa formatação, né? Não vou entrar muito no conceito de mesclagem de células e nem de formatar como tabela e nem condicional, porque essas formatações elas são mais específicas, tá? As formatações elas exigem um pouquinho mais não tem muito segredo, mas eu quero entrar um pouquinho mais além porque a gente vai trabalhar com umas fórmulas mais legais, mais complexas, né? E vamos utilizar esse tipo de formato aqui para as próximas aulas, tá? Vamos trabalhar hoje com as formatações um pouco mais tranquilas, né? Mais básicas do processo, tá? Então, seguindo aquele esquema, né? Vamos fazer aqui o nosso range, né? A nossa seleção, selecionando com o mouse ou end, né? E as setinhas conforme ensinei na parte 1, ok? E vamos continuar aqui a nossa formatação, tá? Então, uma vez que eu formatei tudo, eu posso trabalhar com as bordas, tá? Então, eu tenho essa setinha aqui, tá? Ela me oferece um leque de bordas, tá? Onde eu posso trabalhar borda inferior, borda superior, borda esquerda, direita, sem borda, todas as bordas, tá? E você percebe que cada desenho ela vai formatar conforme o meu range de seleção. Então, por exemplo, se eu selecionar a borda inferior, como eu selecionei toda a planilha, ele vai pegar da última linha, que é o Douglas, que é o inferior, né? A última linha, e vai preencher uma borda somente na última linha, porque eu tinha feito a seleção com a última linha, ok? Mas como eu quero aqui um negócio mais legal, eu quero todas as bordas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar tudo de novo, tá? Poderia escolher qualquer outro tipo de borda aqui, tá? Mas eu vou colocar todas as bordas. Aí quando eu coloquei todas as bordas, ele preencheu toda a seleção de bordas, onde ele encontrou dado, ele preencheu, tá? E mesmo que não tivesse dado, eu também poderia preencher, tá? Mas geralmente a gente preenche e faz todo o processo de inserção de dados e depois faz a formatação. A formatação é perfumaria, vai ficar a gosto de cada um, né? Mas a dica de gestão que a gente sempre dá é coloca sempre a formatação de acordo com o seu perfil de entrega ou com o perfil que a empresa ou o local onde você trabalha exige, tá? Então preencher as bordas, né? Tem um conceito mais aplicado de bordas, né, que seria então selecionar tudo, apertar o botão direito do mouse, tá? O Excel também trabalha muito com o botão direito do mouse, né, que aciona mais opções. E aí eu vou em formatar células, tá? Não vou entrar muito nesses contextos aqui de algumas coisas que a gente vai aprender legal mais para frente também. Eu vou direto aqui em borda, tá? Em borda eu posso escolher essas bordas pré-definidas, né? Posso mudar a cor também da borda se eu quiser, tá? Eu gosto muito dessa borda que tem as duas linhas, sempre para os cantos, tá vendo? Se eu colocar para os cantos, ó, o que vai acontecer? Ele vai pegar, vai fazer nos quatro cantos, né, da planilha, da tabela, ela vai fazer ela vai jogar as bordas duplas aqui conforme eu selecionei, tá? Então, eu posso ir tanto por aqui, como eu posso selecionar, botão direito, formatar células, bordas e deixar o meu perfil aqui conforme eu quero. Isso é para treinamento, tá, pessoal? Esse eu dou o beabá, o caminho das pedras aqui. Vocês em casa podem trabalhar aí do jeito que vocês quiserem a formatação, tá?
Na parte de formatação já de fonte, negrito, itálico e tal, também não tem segredo, tá? Eu posso selecionar qualquer coisa e apertar negrito, ele vai negritar tudo, né? Como também eu posso selecionar somente a primeira coluna e negritar, que é o mais básico, né, de uma apresentação de uma planilha, né? Você vai perceber que as planilhas, sempre os textos de cabeçalho, geralmente é um pouquinho mais negrito do que o resto, né, tal, para dar um destaque do subtítulo, né? E os formatos em cascata vertical ficam os dados, né? Então eu selecionei tudo, apertei negrito, né? Aí entrando um pouquinho para o conceito de formatação de cores e de fundo, né? Eu tenho a aba preenchimento, ou melhor, eu tenho a opção preenchimento e a opção de cor de texto, tá? Ou cor da fonte, né? E aí, se eu apertar aqui, né? Eu tenho as cores para escolher na paleta de cores, né? Aí eu vou mudando conforme a cor de gosto. Geralmente eu jogo uma cor mais clara, tal. Obviamente é o conceito de cores, né? Se eu preencher um fundo claro, uma letra mais escura, né? Não adianta eu preencher um fundo claro com uma letra clara, vai sumir o texto, né? Então é sempre seguir esse conceito de cores, né? As fontes também, né? Eu posso mudar aqui tranquilamente as fontes, né? No leque da versão 2013 e 2016 para cima do Excel, você tem esse leque de fontes um pouco maior do que as versões anteriores. 2010 e 2007 já não oferece essa quantidade de fontes, né, que você tem disponível aqui, tá? Como eu estou numa versão 2013, eu jogo uma fonte mais diferente, tal, né? E consigo trabalhar as fontes do jeito que eu quero também, tá? Obviamente que se eu escolher uma fonte muito escura ou um pouco maior em termos de formato, ele vai aumentando também o meu tamanho, né? Se eu deixar também o tamanho de letra muito grande, né? Ele vai aumentando conforme a célula, mas aí, dependendo como for, eu tenho aquela opção de redimensionar, né? De selecionar todas as células e apertar duplo clique entre uma célula ou outra para vir ajustar conforme o texto da coluna, né? E também tenho a parte é, a parte de também fazer as formatações dos dados, né? Então eu também posso negritar aqui e posso trabalhando tranquilamente aqui a fonte que eu quiser sem dor de cabeça nenhuma, tá? Deixar um pouquinho mais alargado aqui. Tem essa opção também de trabalhar com os espaçamentos, né? Seria centralizado, alinhado um pouco mais acima, um pouco mais embaixo. Percebe que ele vai fazendo, alinhado à direita, à esquerda, um pouco mais acima, entendeu? Então ele vai fazendo também essas jogadinhas de acordo com o perfil da célula, né? Que é bem interessante também vocês explorarem, vocês mexerem. Aqui, pessoal, é a gosto, né? Aqui é o sal do tempero, né? Você vai mexer conforme a sua exigência, conforme aquilo que você precisa entregar ou que você foi exigido a entregar, tá? Então trabalha bastante essa parte de formatação, explora, né? Que aí é uma questão de perfumaria, uma questão de gosto, tá? E aqui também eu tenho a opção quebrar texto, tá? Que aí tem mesclar, o mesclar já é um pouquinho mais complexo para passar por hoje, tá? A gente vai deixar o mesclar para uma próxima aula, mas vamos mexer um pouquinho com quebrar texto, que seria basicamente o seguinte: se eu quiser, por exemplo, redimensionar aqui para não ficar alinhado na largura, tá? O que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui, quebrar o texto, tá? Só que aí conforme o tamanho da minha letra ele vai quebrar para baixo, né? E aí eu tenho que obrigatoriamente mexer também na altura da linha, né? O que vai acabar dando na mesma, né? Essa tabela é um pouco simples, né? Não é muito complexa, mas eu consigo redimensionar aqui do jeito que eu quero, tá? Então percebe que a hora que eu quebrei, ele ficou alinhado, né, de uma forma aqui embaixo. Para eu deixar mais bonito, eu deixo ele centralizado aqui na parte de baixo, tá? Centralizar o conteúdo e posso também alinhar no meio,
tá? Alinhando no meio, ele vai ficar bonitinho aqui, ó, centralizado no meio, né? Posso até diminuir um pouco mais aqui a célula, tá? E o nome do aluno, se eu não quiser deixar aqui também, eu posso deixar centralizado e alinhar no meio também para ficar esse alinhamento legal, tá? Essa parte da nota, eu posso deixar aqui numa outra cor, né? Para meio que, vamos dizer assim, dar um outro destaque, né? A parte do nome também, geralmente, muda a cor aqui para ficar um pouquinho mais diferente também. Deixa essa célula um pouco mais recuada, tá? E eu vou trabalhando aqui da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser. A aba formatação é uma aba de exploração, tá? Vamos entrar agora um pouco no conceito então de fórmulas, tá? E um pouquinho no conceito de colagem de formatos, tá? Que aí a gente já consegue dar um destino para essa primeira aula, tá? E dentro dessa aula a gente vai concluir a ideia principal, que já é começar a trabalhar com as fórmulas, né? Vamos fazer aqui uma fórmula de soma, uma fórmula de média, né? Para a gente poder concluir essa primeira aula e já ir avançando um pouquinho mais a partir das segundas aulas, tá? Então é o seguinte, pessoal. Assim como eu fiz aqui no primeiro exemplo, totais e média, né? Eu vou também usar esse exemplo de preenchimento para fazer totais e média aqui para a gente trabalhar com as fórmulas, tá? Então aqui é o seguinte, nessas versões do Excel 2013, 2016 e tal, me desculpa estar clicando aqui toda hora no vídeo, tá? É porque eu não aprendi a mexer direito na configuração aqui, e tem hora que cai aqui eu não vejo, tá? Vou ter que ficar olhando aqui para, se caso cair, eu ter que reiniciar o vídeo aqui, tá? Mas vamos lá. Para a gente fazer uma fórmula de soma, a gente tem que ter obrigatoriamente uma fórmula de total ou de subtotal, tá? Então, eu quero adicionar mais duas colunas além do que eu tenho aqui para poder fazer, então, as fórmulas, tá? Então, basicamente aqui, nessa versão que eu tô, tá? Se eu vim aqui jogar totais, tá? Dentro da célula, conforme eu escrevi e der um Enter, ele meio que ele assume o formato original daqui do lado, tá? Ele sumiu na mesma fonte, no mesmo tamanho, porém, vocês percebem também que ele não assumiu a borda, tá? Então a borda aqui ela acabou não assumindo conforme eu preenchi e dei Enter. Para resolver esse problema, né? Eu posso simplesmente dar um Ctrl C em cima aqui do quarto bimestre e apertar um Enter, ele vai assumir, tá? Aí assumiu a borda aqui e assumiu o texto quarto bimestre. E eu posso simplesmente vir aqui e digitar o totais em cima, tá? E fazer né, esse formato, tá? Ou eu também dou essa dica aqui. Eu posso dar um Ctrl C em cima do que eu quero, do formato, tá? Aí eu tenho essa aba aqui, ó, colar, tá? Posso dar o Ctrl V também, tá? Ctrl V normal, Ctrl C, Ctrl V, tá? Mas vocês vão perceber que mais para frente eu vou usar muito esse comando aqui, ó, que é o colar, colar especial e o formatos. Vai ter o formatos e vai ter o valores. O valores a gente não vai usar hoje, mas vamos usar o formatos, tá? Se eu preencher formatos e der um OK, ele vai me trazer o formatos, tá? O formatos vai vir em branco o texto, vai vir no mesmo formato da célula original que eu copiei, porém eu vou digitar o texto que eu quero, é o totais, tá? Da mesma maneira, eu queria também dar um Ctrl C aqui, tá? Colar especial, formatos, tá? Da mesma maneira aqui também vai vir a formatação original do que está na nota aqui, tá? Só que eu não quero azul, eu quero aqui uma cor diferente, eu quero um cinza. Então eu vou rangear toda essa célula verde em branco, vou apertar aqui a paleta de cores e mudar para cinza, tá? Ou muda para a cor que vocês quiserem aí, tá? Em cima do totais também, depois eu vou fazer a média, tá? Que aí é a média das notas, tá? Vou fazer a mesma situação aqui, colar especial, formatos, vou escrever média, tá? E vou dar um colar especial também.
Oh, caramba, errei. Colar especial formatos, tá? Aí ele trouxe totais e trouxe média, tá? Então aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui, então, é o conceito de formatação, tá? À medida que a gente for fazendo mais planilhas, mais exemplos, aprendendo mais situações, tá? A gente vai explorando um pouquinho também essa parte aí de formatação, tá? Então é o seguinte, pessoal. Agora vamos concluir então com duas fórmulas básicas do Excel que geralmente vem em primeiro lugar, né, vamos dizer assim, no fundamento básico, né, do ensino, né, na parte de Excel, que seria as fórmulas soma e a fórmula média, tá? Que não tem segredo nenhum. São fórmulas automatizadas para fazerem somas e para fazerem as médias de um valor, tá? Então, digamos agora que eu quero a pontuação total de notas, tá? De todos esses nomes aqui, do Carlos, da Deviane, do Luciano, do Fábio, do José e do Douglas, tá? Quero as notas, a pontuação geral, os totais de cada um, tá? Então eu vou chamar uma fórmula, tá? Então no Excel fica a dica, tá? Sempre no Excel, uma fórmula começa com igual, tá? Seria o sinal no teclado de igual mesmo, tá? Sempre começa uma fórmula do Excel com igual, tá? É claro que vai ter situações, planilhas e aulas que a gente vai fazer no qual a gente vai automatizar algumas operações em VBA e macro que nem sempre vai ser utilizado igual ou não vai atuar o igual. Mas para a fórmula é sempre igual, tá? Então, basicamente, comecei uma fórmula, né? Vou clicar na célula no qual eu seleciono o resultado da fórmula, né? Começo com igual e aí eu tenho duas situações. Ou eu digito a fórmula direto na fórmula de nomes, se eu não tiver complicação, se eu souber de cabeça, tá? Se eu souber a fórmula que eu estou mexendo, os comandos que eu vou fazer, né? Ou eu tenho um apoio aqui que chama o inserir função e o argumento de função, tá? Que é o que a gente vai explorar aqui agora, tá? Eu prefiro a segunda situação, que é já digitar a fórmula direto. Mas para digitar a fórmula direto, você tem que ter a fórmula na cabeça, né? E você tem que ter mais ou menos baseado aquilo que você vai escrever na fórmula, para não dar erro, tá? Eu costumo dizer que Excel não é diferente de você dirigir um carro, de você nadar numa piscina ou fazer qualquer coisa. Por quê? Porque tudo vem da questão da prática, né? Se você não praticar, se você não se dedicar, né? Você não vai, você não vai fazer. Você sempre vai ter que chamar esse inserir função, usar um atributozinho mais aqui para estar te apoiando, tá? Não que seja proibido ou seja errado fazer isso que a gente está fazendo, mas muitas das vezes é desnecessário, tá? Então é ideal que você pratique, que você treine, né? Para que você consiga sempre assimilar, né, essa situação de automatizar cada vez mais. Quanto mais a tua mente estiver automatizada, mais melhor será o seu conceito de vida, de memória, de qualquer coisa aí, tá? Então é o seguinte, como eu chamei o igual e chamei o inserir função, vamos voltar aqui para a gente não perder o contexto, tá? Vou dar o igual e o fx. Abri o fx, tá? Ele me trouxe a soma, ou melhor, ele trouxe algumas funções que estão disponíveis para mim colocar. Só que não são só essas funções aqui. Se fosse só essas funções, tranquilo, a gente terminava o curso de Excel aqui hoje, tá? Mas são muito mais funções, são funções aí que eu nem conheço. Sinceramente eu nem conheço, eu nunca mexi, tá? Mas vamos pegar então a fórmula que eu estou querendo mexer, que é a soma. Então a soma está aqui, ó. Soma número 1 com o número 2. Soma todos os números no intervalo de células, tá? Então a hora que eu der um duplo clique, aí sim ele vai abrir a caixinha que eu comentei, que é argumentos da função. Que é a caixinha que eu disse que se você automatizar a fórmula na cabeça, de tanto fazer,
você não vai precisar mais de um argumento de função. Vai ser desnecessário para o seu dia a dia, tá? Mas enquanto ainda não tiver a prática, não tiver o conceito, usa o argumento de função, porque o argumento de função é que vai dar, né, a posição da caixa, né, da célula, certo? Então, a hora que eu selecionei a soma, tá? A hora que eu fiz aqui a parte da soma e me trouxe o argumento de função, o que, que ele entendeu? Ele entendeu que eu estou fazendo, eu estou querendo um resultado em cima da célula G5, tá? Que está em branco, e ele já está reconhecendo que tem dados do C5 até o F5, que é o quê? Do primeiro bimestre ao quarto bimestre. Então eu não quero somar as notas, então ele já está reconhecendo aqui, tá? E já está até dando o resultado aqui, está dando 31. Por quê? Porque ele está pegando do C5, primeiro bimestre, até o quarto bimestre. Então já fez aqui. O número 2 aqui para mim vai ficar em branco mesmo, porque eu só quero somar um intervalo de dados, tá? Então o que, que eu vou fazer? Ele já trouxe, né? C5, F5 e vou dar um OK. Aí ele me deu o resultado de 31. Vou alinhar a direita aqui para ficar melhor, tá? Me deu o resultado de 31. 9 mais 8 mais 6 mais 8. Minha pontuação, 31. Tá? Aí eu trouxe a primeira fórmula aqui de soma. Tá? Do C5 até o F5 que deu 31. Tá? Aí eu quero tirar também essa pontuação da Leviane, do Luciano, do Fábio, do José e do Douglas. O que, que eu vou fazer? Eu vou digitar de novo aqui, soma, buscar o fx aqui, tento fazer tudo de novo? Não, não vou fazer isso. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C, tá? Arrastar para baixo e dar um Ctrl V, tá? Só que aí que acontece o seguinte, esse Ctrl V, esse Ctrl C e arrastar para baixo, né? Ele já danificou um pouquinho o formato aqui do que eu tinha, né? Ele saiu a borda aqui dupla, né? Ou seja, já deu problema aqui nesse sentido, né? E não consegui mais fazer vamos dizer assim, consegui fazer a inserção da fórmula, mas bagunçou o meu formato, tá? Então eu não recomendo dar Ctrl V nas fórmulas, tá? Sempre que você for arrastar a fórmula, não dê Ctrl V. O que você pode fazer é clica na célula, né? E aí aciona a cruzinha preta da caixinha aqui no canto inferior, né? E dá um duplo clique. A hora que você der um duplo clique também não dá certo, tá vendo? Ele deu a fórmula, mas bagunçou o formato aqui, ó. Então nunca é interessante usar esse tipo de comando, tá? Embora, se você, obviamente, se você não tem a formatação, se você não tem exigência de formatação, né? Não tem problema você fazer isso, tá? A questão faça somente quando você tiver, faça do jeito que eu vou ensinar agora, quando você tiver exigência de formatação, conforme eu fiz aqui, tá? Então eu achei a primeira fórmula, tá? Eu achei aqui a primeira fórmula e eu quero copiar a fórmula para baixo sem bagunçar a minha formatação. Então o que que eu faço? Eu dou um Ctrl C, tá? Aí eu venho para o resto das células em branco, até o Douglas, né? Onde eu quero o resultado. Eu vou em colar especial, tá? Fórmulas, tá? Colando especial fórmulas e dando OK, o que que ele vai fazer? Ele vai pegar, tá? E vai copiar toda a fórmula que eu fiz automaticamente para baixo, né? E aí o que que vai acontecer? Ele não vai bagunçar o meu formato, ó, tá vendo? A minha formatação original da planilha vai se manter. Então isso que é legal, isso que é os macetes aí legal do Excel, que até mesmo quem tem um Excel nível intermediário, avançado, às vezes se perde um pouquinho nessa situação aqui, que é comum, é natural, tá? Mas é aquilo que eu falei, se eu não tenho exigência de formatação, né? Eu posso simplesmente fazer uma fórmula aqui numa caixa em branca, né? Ou numa célula que não tem formato, e posso arrastar para baixo, tá? Que aí ele vai fazer a fórmula do mesmo jeito e não vai mexer com formatação nenhuma. Aí vai depender muito
do tipo de planilha que você está mexendo, que formato que você colocou, tal, porque é aquilo que eu falei. Se você sair arrastando para baixo coisa que está formatada, ele vai vir nas formatações originais, aí você vai ter que ter um trabalho a mais aí para ficar mexendo, tá? Aqui, o que é legal a gente fazer? É legal a gente abrir aqui um totalizador aqui para os totais e depois abrir um totalizador para a média. A fórmula média, a gente já vai entrar no conceito também, tá? Mas o conceito da soma é aquilo. Ele pegou cada soma, né? Cada range de linha e somou os seus respectivos valores. Então, ele somou o Carlos do C5, né? Até o F5, tá? Ele pegou a Deviane e somou do C6 até o F6, tá? E foi embora. Para cada nome ele fez o range correto das linhas horizontais, né? E deu o resultado na célula em branco no qual eu destinei, tá? Aqui eu quero abrir um totalizador. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um Ctrl C aqui, tá? Vou copiar o formato colar especial, formato para ficar num formatinho bacana aqui, igual, tá? Igual ao mesmo formato aqui do padrão da célula, né? Aqui eu até vou deixar uma célula mais escura, vou pintar aqui de azul, tá? Esse azul mais escuro, vou deixar uma letra branca, tá? Vou alargar um pouquinho mais essa coluna para ficar até um pouquinho mais bonito. E aqui é o seguinte, explicando um pouquinho agora em relação a não chamar a fórmula pela função, tá? Eu vou automatizar essa fórmula soma agora na minha mente, tá? Então eu vou abrir um sinal de igual, tá? Vou escrever soma, tá? Você repare que quando eu já dei a letra S, ele já trouxe um leque de opções de fórmula com letra S. Mas eu quero a soma, então é SO, aí ele já trouxe mais formas de soma, mas eu quero as somas tão somente simplesmente pura soma, tá? Aí eu posso dar um duplo clique aqui, que ele já entendeu a soma aqui, ó, tá vendo? Posso dar um duplo clique, aí é um detalhe. Sempre que eu escrever uma fórmula manual na mão, tá? Independente de ser uma fórmula de soma, de PROC V, de soma C ou de qualquer outra fórmula, tá? Sempre que eu escrevo o código da função da fórmula, eu tenho que obrigatoriamente abrir um parênteses, tá? A gente vai entender que essas fórmulas que compreendem um pouco mais de raciocínio lógico, vai trabalhar muito com parênteses, com abertura e fechamento. Às vezes o Excel faz um fechamento automático, às vezes não, tá? Mas é importante eu entender que os parênteses são essenciais, tá? Até porque ele exige aqui no cadastramento da fórmula, tá? Então eu abri igual a soma, abri um parênteses, tá? E aí simplesmente eu quero rangear o quê? Eu não tenho dados mais do lado aqui, do lado esquerdo para fazer, tá tudo em branco. Eu quero total, tá? Total de todo mundo. Então eu vou pegar com o mouse mesmo, ou com a seta para baixo, ou no conceito que eu ensinei lá do Shift End, né? Eu vou arrastar toda essa galera aqui, tá? Aí ele vai pegar do G5, que é o Carlos, o total do G5, até o total do G10, que é o Douglas. E aí, a hora que eu chegar no G10 e preencher o G10, eu vou fazer o quê? Eu vou fechar com o parênteses. A hora que eu fechar com o parênteses e der um Enter, ele vai, olha o que ele faz para mim, ele totalizou, né, toda a galera aqui, ó. Então deu 193 no total aqui, tá vendo? Contagem 193, soma de todo esse pessoal aqui automatizado na fórmula soma, tá? Que aí eu fiz a soma em cascata. Eu fiz a soma aqui, eu fiz a soma horizontal, um por um, e aqui eu fiz a soma geral, tá? Aqui, só para trabalhar um pouquinho aqui, então, a questão do mesclar centralizar, o que seria legal fazer, tá? Se eu escrever total geral aqui, tá? E redimensionar, vai ficar feio. Ele vai pegar o quarto bimestre, tá? Vai jogar muito pro lado aqui e vai ficar diferente dos outros. Então, eu vou usar aqui então uma função mesclar, tá?
Eu vou pegar essas 3 células aqui, ó, em branco, que eu não estou utilizando para nada, tá vendo? Ou melhor, né? Eu poderia também fazer a soma por bimestre aqui, ó. Vamos fazer a soma por bimestre? Só para reforçar o conceito. Vamos pegar aqui, ó, a soma por bimestre, né? Primeiro bimestre, vou pegar do C5 até o C10, tá? Aí, ó, tá vendo? Fiz a primeira soma do primeiro bimestre, dou um Ctrl C, né? Pro resto das 3 fórmulas em brancos para somar o segundo, terceiro e quarto bimestre. Vou em colar especial, fórmulas e dou OK, tá? Aí, beleza, ele trouxe toda a soma de todos os bimestres, tá? Só para complementar e reforçar a ideia aqui para ficar bacana o nosso raciocínio, né? Aí eu venho aqui e faço uma formatação do jeito que eu quiser, tal, só para complementar um pouquinho mais, tá? Posso deixar também naquele formato, né? Formatar células, borda, aquele formato que a gente adotou aqui, né? Para a primeira situação, né? Só para ficar um pouquinho mais bonito, tá certo? Beleza. E aqui eu poderia escrever então totais gerais, tá vendo? E aí deixa o conceito então da... Ó, repare que quando eu escrevi totais gerais, ele assumiu a posição da primeira da célula de leitura, tá? Eu vou deixar assim mesmo, tá? Eu vou deixar numa cor branca, tá? E vou formatar células em borda. Tá vendo aqui, pessoal, que ele... Quando eu cliquei aqui na célula, ele entendeu que a borda dupla, ela tá pegando os 3 cantos aqui, ó. Tá vendo? Tá pegando o canto esquerdo, o de cima e o canto direito. E o canto de baixo tá faltando. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessa linha dupla. Vou clicar em cima da linha aqui para completar o quadrado. Dar OK. A hora que eu sair da célula ele assumiu. Tá vendo? Só para ficar num padrãozinho legal. Beleza? Aí é o seguinte. Vamos ver se não encerrou nosso vídeo. Perfeito. Tá rodando nosso vídeo. Tá? E vamos continuar. Terminando então a fórmula de soma, vamos entrar para a fórmula de média, tá? O que seria a média aqui no conceito simples, né? Basicamente eu somar as 4 notas do bimestre, né? Que deu os 31, eu já tenho, tá? E dividir pela quantidades de bimestre, tá? Que no caso é 4, tá? Então, se eu começo uma fórmula do Excel por igual, tá? Eu posso fazer uma operação matemática aqui também simples, tá? Eu posso pegar simplesmente o meu resultado, tá? Igual a 31. E aí a divisão no Excel, e acho que a divisão também para as matérias aí, escolares aí, não sei. Na minha época era duas bolinhas e um tracinho no meio, né? Mas no teclado não existe, é a barra, tá? É a barra como se fosse a barra de data, é a barra de divisão, tá? Eu pegaria o resultado e dividiria por 4, tá? Que é a quantidade de 4 bimestres. Aí eu vou ter a média. A minha média seria 7,75. Mas, pô, não é legal você fazer um por um dessa maneira, tá? Você ficar analisando o resultado no olho para cada um e fazer dessa maneira. Então, por isso existe a fórmula média, tá? Que é igual, simplesmente, vamos chamar aqui no fx, tá? Eu fazer a média, tá? Dar o duplo clique, abrir o argumento de função. Só que é interessante o seguinte, ó, quando eu fiz a soma, como eu não tinha soma, né? Ele pegou do C5 até o F5 e me deu a soma, perfeito. Só que na média, o que está acontecendo? Como eu tenho totais do lado, que é a fórmula G5, ele está entendendo o valor, então ele vai pescando aonde tem valor, tá vendo? Então ele chegou aqui no 31. Só que eu quero dar o argumento de função, que vai de C5, né, até F5 somente. Por quê? Porque eu só quero a média. Eu não quero intercalar com totais. Aí se eu der OK, ele vai dar lá os mesmos 7,75 que eu fiz lá como se fosse dividir, entendeu? Então, o que eu vou fazer? Aí eu achei a primeira média da primeira linha superior, né?
Aí eu vou selecionar todas as células em branco para baixo, vou em colar especial, fórmulas, tá? Dou OK, ok? Aí eu vou alinhar só para a direita aqui para ficar um pouquinho mais bonitinho, vou deixar até a negrita aqui para dizer que é a média, tá? E aí legal, ele trouxe uma média para mim aqui de cada um dos alunos aqui, tá? Só que aí o que acontece, pessoal? Eu quero fazer a média agora do total geral, tá? Mesma situação. Vamos pegar agora com a fórmula escrita na mão, tá? Antes disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl C aqui nesse total, tá? E vou colar especial aqui, formatos, tá? Ele vem no mesmo formato de fonte e de letra de tamanho aqui, conforme eu joguei aqui no total da soma, tá? Na hora que eu digitar, ele vem no mesmo formato, tá vendo? Então eu vou dar igual, média, tá? Abro parênteses, né? Rangeio de cima para baixo até o H10, né? E fecho, tá? Na hora que eu fechar, ele vai dar a média, aí vai dar uma média grande porque ele deu erro de casas decimais, não é erro, tá? Ele seria, as casas decimais estão acima de um padrão bonito, tá? Não é interessante você demonstrar um resultado para alguém cheio de casas decimais, a não ser que seja uma exigência do negócio, tá? Por fim, a gente vai ajeitar essas casas decimais aqui através agora de um comando rápido aqui, tá? As fórmulas de arredondamento existem, mas eu não vou entrar na questão das fórmulas de arredondamento, tá? A gente vai fazer num modo mais rápido aqui. Simulando erros, né? Os erros existem antes de entrar aqui no conceito de arredondamento. Eu vou simular um erro aqui que é praxe de acontecer com muitas pessoas que estão iniciando, até mesmo, às vezes eu mesmo, aí tenho uma certa experiência também, às vezes cometo o mesmo erro, tá? Mas aqui é comum, tá? Que seria o quê? Você rangear regiões erradas, ou regiões a mais do que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu quero somar essa tabela, eu quero somar daqui até aqui, tá? Ou seja, se eu somar daqui até aqui, do G5 até o G10, que é o Douglas, do Carlos até o Douglas, beleza, fechar ele vai dar certo, conforme a gente já tinha feito. Só que eu posso errar aqui, ó. Eu posso pegar do Carlos e não ver e digitar até o G11, que é a minha própria célula de formatação de resultado, tá? E fechar com parênteses. A hora que eu der um Enter, o que vai acontecer? Toda vez, essa é praxe, tá? Toda vez que o Excel vir com essa mensagem aí chata aí, dizendo que não encontrou, ou mais referências circulares, tal, não sei o que, toda vez que uma fórmula estiver errada, ou estiver faltando alguma coisa, ou tiver com o range errado, ele vai dar erro, ele vai dar esse erro. Na hora que você der OK, ou ele não vai deixar nem sair aqui, vai ficar dando um OK, você vai ter que dar um ESC, tá? O ESC é basicamente o botão de cancelar, tá? De qualquer operação, né? Você tem que dar um ESC para sair, né? Mas, basicamente, quando você tiver esse erro, ele vai dar uma referência circular, vai dar uma seta azul e vai dar um erro, tá? Eu posso entrar clicando aqui na barra de fórmulas e ajeitar a minha fórmula na mão, tá? Se eu queria até G10, eu pego na cruzinha preta aqui e subo um nível, tá? Subo um nível. Opa, acho que ele não clicou certo aqui. Desculpa, galera. Vou botar aqui Ctrl Z, não dá o erro. Aqui eu tô G11. O que eu faço? Eu pego, subo um nível aqui do coisa e não tá dando certo, tá? Eu deveria fazer o quê? Deveria, a hora que eu deixasse entrar aqui,